Estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria representam as formas pelo qual o elemento pode ser exposto na natureza. Esses estados são definidos de acordo com a pressão, temperatura e, sobretudo, pelas forças que atuam nas moléculas. A matéria pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos, sendo eles sólido, líquido e gasoso. A diferença entre os 3 estados está relacionada com as características moleculares das substâncias. No estado sólido, as moléculas ou átomos de substâncias estão unidas por conta de forças elétricas intensas agindo sobre eles. Outra característica é que possui uma estrutura cristalina, de forma regular. Já o estado líquido apresenta forças de ligações menos intensa que a do sólido, fazendo as moléculas ficarem afastadas uma das outras, movimentando mais livremente, portanto elas possuem maior energia. Isso explica por que a matéria no estado líquido pode escoar e ocupar o volume de recipiente que a contém. No estado gasoso, é praticamente inexistente a força de ligação entre os átomos, que ficam separados uns dos outros por distâncias bem superiores à dos sólidos e líquidos. Os gases também possuem muito mais energia e movimentam-se desordenadamente, podendo ser facilmente comprimidos. O calor é a energia térmica que determina o grau de agitação das moléculas, quando é alterado pelos processos de adição ou retirada da energia térmica. Temos a mudança das fases da matéria. De uma forma geral, quando uma substância está no estado sólido, apresenta uma forma bem definida. Quando recebe o calor, os átomos que formam o sólido aumentam sua vibração, aumentando a sua temperatura. Se a energia recebida aumentar, a vibração dos átomos irá desfazer a rede cristalina e o corpo passará para o estado líquido. Esse processo é chamado de fusão. O processo inverso da fusão é a solidificação, que ocorre quando as substâncias perdem energia, diminuindo as vibrações moleculares, ficando unidas, como por exemplo o congelamento da água. A vaporização ocorre quando uma substância no estado líquido é aquecida. A energia recebida causa aumento na agitação molecular e as moléculas se separam uma das outras, passando para o estado gasoso. Já a condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido. É a forma como ocorrem as chuvas. A água é evaporada na superfície da Terra, chega a grandes altitudes e, quando entra em contato com ar frio na atmosfera, volta ao estado líquido. Sublimação consiste na passagem do estado sólido para o gasoso diretamente, sem antes passar pelo estado líquido, ou seja, a transformação direta em gás. Chuva. A chuva é um fenômeno que resulta da condensação do vapor da água da atmosfera em pequenas gotas que, quando atingem peso suficiente, se precipitam sobre o solo. Chuva ácida. Há muitas fontes poluentes para a atmosfera, onde os gases são gerados pelas indústrias, veículos e usinas energéticas, como o dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio. A combinação desses poluentes com o vapor da água que há na atmosfera se acumula em nuvens, levando assim à sua condensação, da mesma forma como são feitas chuvas comuns. A água reage com certos óxidos, formando ácido. O ácido carbônico se forma quando o gás carbônico se dissolve na água. Nisso, o pH da água pura, que era 7,0, passa a ser 5,6, que é o equilíbrio com o gás carbônico da atmosfera. Para a chuva ser ácida, seu pH tem que ser menor que 5,6. E o que faz a chuva ter esse pH é o aumento da concentração de óxido de enxofre e óxido de nitrogênio na atmosfera. Esses óxidos, junto com o gás carbônico, são chamados de óxidos ácidos, por formarem ácidos quando entram em contato com a água da chuva. E assim se forma a chamada chuva ácida, que ao cair no ambiente terrestre causa danos irreversíveis aos rios e lagos, matando os peixes, as plantas e etc. A acidez da chuva está relacionada com o desenvolvimento urbano, como cidades com mais fábricas, indústrias e veículos,
já que é maior concentração de ácidos. E os ácidos que causam as chuvas ácidas nem sempre caem onde estão sendo produzidos, pois o vento os carrega nas nuvens para outras regiões, geralmente próximas. Chuva ácida e efeito estufa. O motivo na qual ocasiona a chuva ácida é o efeito estufa, que é um fenômeno natural provocado pela concentração de gases na atmosfera. Esse processo é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário. Com esse acúmulo de gases, mais quantidade de calor fica retida na atmosfera, resultando no aumento da temperatura. Essa situação ocasiona o aquecimento global, levando ao aumento de casos de desastres naturais como inundações, tempestades e furacões, situações que estamos presenciando atualmente. Extinções de animais, episódios mais frequentes de secas e mudanças climáticas, que podem afetar a produção de alimentos, pois muitas áreas agrícolas ficam prejudicadas com a falta de água.